Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista. E como já virou tradição do nosso programa, começo de ano é carnaval. E hoje, para falar sobre o tema, eu vou convidar o compositor Cláudio Russo, que escreve nesse ano, entre tantas composições, o samba enredo da Paraíso do Tuiuti, escola do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Tudo bom, Cláudio? Como vai? Tudo bem, Zé? É uma honra estar aqui com vocês, participando do Brasil de Fato. E a todos que estão assistindo, eu agradeço por esse momento aqui com todos. Cláudio de Araújo Malheiros, mais conhecido como Cláudio Russo, é historiador formado pela UERJ e compositor de sambas enredo. Em 1993, aos 22 anos, se sagrou o mais jovem compositor campeão do Carnaval do Rio de Janeiro, por seu samba Cerimônia de Casamento para Portela. No Rio, escreveu sambas para diversas escolas como Grande Rio, Viradouro, Vila Isabel e Paraíso do Tuiuti. Obrigado, viu, Cláudio, por ter topado o papo aqui com a gente. Cláudio, como eu já apresentei aí você é o compositor do samba enredo da Paraíso do Tuiuti desse ano. Quem tem medo da Chica Manicongo? O samba fala sobre a primeira trans do Brasil, a Chica Manicongo, que é nomeada assim pelos pesquisadores que descobriram essa história de resistência muito tempo depois, né? Essa história dos tempos mais sombrios que vivemos. Que lindo samba enredo, hein, Cláudio? Pô, cara, obrigado. Esse samba, assim, eu já começo a me emocionar. Se quiser voltar, não sei. Esse samba é meu e do Gustavo Clarão. Gustavo Clarão é um compositor também renomado, foi presidente de escola e mora hoje nos Estados Unidos. Cara, quando saiu a sinopse, saiu o enredo do Paraíso do Tuiuti 2025, eu já fiquei muito mexido mesmo com a história. Eu sou formado em História na UERJ, tenho pós em História da África e, por algum descuido, eu não conhecia a história de Chica Manicongo. Então, eu comecei a pesquisar muito e já queria escrever logo, começar a letra. Foi aí que o carnavalesco Jaque Vasconcelos, que sempre foi muito meu amigo, a gente sempre se falou muito, mas ele sempre foi muito na dele, discreto. E um dia ele me liga. A sinopse ainda não tinha saído, só tinha saído o tema, que é Quem Tem Medo de Chica Manicongo. Ele me liga e começa a conversar comigo, conversar. Eu achei estranho, porque a gente não batia papo em WhatsApp. E ele começou a falar algumas coisas, até que ele falou assim: este samba você tem que fazer, mas eu tenho que estar ao seu lado. Eu tenho que estar próximo a você. E isso nunca aconteceu. Eu até senti essa falta de mostrar para ele o desenvolvimento do samba, que eu já fiz outros sambas para o Tuiuti. Esse eu acho que é o sétimo. Em determinado momento, Zé, eu falei assim, eu estranhando as perguntas, eu falei: Jaque, tem alguém mandando você fazer essas perguntas ao seu lado? Aí ele falou assim: tem. Aí eu falei assim: já que tem alguém mandando fazer essas perguntas, posso conhecer a pessoa? É espiritual? Aí ele falou: é. E a partir daí, eu me anulei, eu falei: não vou fazer nada. Porque quando eu me encanto com um enredo, a letra é muito rápido. Às vezes, os enredos que eu não me encanto demoram, mas quando eu gosto, é muito rápido. Eu falei assim: não faço mais nada enquanto eu não conversar. Saiu a sinopse, mas eu falei: não, eu li, gostei muito, mas eu falei: não vou começar. A cabeça fervilhando, até que eu fui num terreiro de catimbó e quimbanda, levado pelo Jaque. Eu não conhecia, eu sou criado num terreiro de umbanda pela minha avó paterna, mas eu não estava afastado, mas estava muito tempo sem praticar nada. E a gente sabe que Umbanda não tem nada a ver com catimbó e quimbanda. A única coisa que tem é que traz elementos de matriz africana. O que acontece? Quando eu cheguei lá, minha cabeça virou.
assim, eu conheci uma entidade chamada Dona Praia, e ela consta da Letra do Samba. Eu falei, a senhora vai participar? Ela falou assim, meu filho, eu não sou uma pombagira, eu sou uma mestre do catimbó da Jurema. E ela foi me contando tantas coisas que eu percebi isso que você falou. Eu não poderia fazer, falou em off, eu não poderia fazer um samba com uma narrativa comum, começo, meio e fim. Eu percebi que Chico era muito mais do que um personagem da história. É uma ideia viva. Porque tem muito isso que a gente estava conversando, né, Cláudio? De durante um período, os sambas enredo, eles eram muito focados nessa narrativa de começo, meio e fim. Teve desembarcou, conta ali um pouco da história e um desfecho. Isso fica meio que marcado durante a avenida, enquanto a escola está passando, conta-se essa cronologia, né? Mas acho que perde muito de identidade de samba real, daquela coisa do pé no chão, do que a gente via lá nos anos 70, por aí, né? É, Zé, já mudou muito a narrativa, mas ainda tem esse negócio. Vamos supor, vou dar um exemplo. Vamos falar sobre a cidade de São Paulo. Tem quando começou o povoamento, tem os grandes lances políticos, revoltas, revoluções, até chegar ao dia atual. Geralmente é isso. Só que este enredo da Chica não cabia uma narrativa simples e comum. Não cabia. E foi conversando com essa entidade que eu verifiquei isso. Fui aprendendo muita coisa. E ao lado dela estava Bruna Maia, que é uma trans, uma travesti. E ela foi me contando muita coisa. Ela falou assim, Cláudio, não tem um dia que eu saia na rua que eu não sofra pelo menos um, um lance de preconceito. Eu nunca fui um dia na rua que não teve pelo menos um olhar inquisitório, uma pessoa saindo de perto, sempre tem isso. Então eu fui pegando essas experiências, tanto a espiritual quanto a material da Bruna, para fazer o samba. E aí que a gente começa, só não venha me julgar, porque o preconceito é muito forte, cara. Eu sou um homem hétero e eu aprendi muito com isso. Eu sempre fui muito vigia de não ter preconceito, mas todo mundo tem um pouquinho de preconceito com alguma coisa. Alguns é com questão de racial, outro é questão sexual, mas sempre alguém tem. E eu aprendi muito, muito mesmo, para fazer esse samba. E quando a gente fala, só não venha me julgar pela boca que eu beijo, pela cor da minha blusa ou pela fé que eu professar, o que a gente quer dizer? São as três maiores formas de preconceito com uma pessoa da comunidade LGBTQIA+, que é a boca que ela beija, que é o amor que ela sente. É a roupa que ela usa ou a cor da blusa, porque é a forma que ela se veste. E é a fé que ela tem. São esses três momentos que são os primeiros com uma pessoa não só trans, mas da comunidade LGBTQIAPN+. Por quê? Porque o estranhamento, geralmente, na nossa sociedade, gera o preconceito. A pessoa estranha e gera preconceito. E não era para estranhar nada, era para perceber que todos são iguais. E eu precisei abrir o samba desse jeito, entendeu? Dizendo que, eu vou contar a minha história, mas não venha me julgar por nada disso, entendeu? E a história começa com a Chica contando, que eu acho que é um grande lance também. Então, quando a Tuiuti passar na avenida, serão 3.000 pessoas cantando, 3.000 Chicas cantando, entendeu? Lindo demais, Cláudio. E a Chica ela foi condenada pela Inquisição, o Santo Ofício da Igreja Católica, e não parece tão distante do que a gente vê hoje em dia, né? Você falou do caso da Bruna, não parece tão distante do que a gente tem no nosso cotidiano, né? Esse preconceito absurdo. O Brasil é extremamente
preconceituoso com a comunidade LGBTQIA+. O Brasil, o Brasil tem uma forma de preconceito muito distinta. É aquele preconceito velado, que você conversa com uma pessoa e você fala assim, você está sendo preconceituosa. Não, eu não sou. Eu não sou preconceituoso. Eu tenho amigos gays, eu tenho amigos pretos, e começa a dar alguns exemplos que em nada pode tirar aquele preconceito. Mas a pessoa faz questão de dizer que não é. No primeiro momento, você pode achar que isso é menos ruim do que aquele cara preconceituoso que fala, mas são esses tipos de relações que levaram 500 anos do Brasil achando que é uma coisa e não é. Nós somos extremamente preconceituosos, nós somos um povo injusto e desigual com as minorias, e isso, graças a Deus, até a internet, até o momento nosso político-social, deixou tudo muito às claras. Eu acho melhor assim, entendeu? Cláudio, como é que foi? Você falou um pouco do processo de criação, né? De ir até o terreiro, de conversar com a Bruna, enfim, mas na historiografia, como é que foi esse processo de pesquisa? Não é, até os anos 90, essa história ela era completamente desconhecida, né? Essa história é desconhecida e não tem tantos documentos. A história dela aparece, eu acho que é Luiz Monte, eu devo estar, se eu tiver errado, por Acho que favor, é me isso mesmo. corrija. Uhum. É um historiador baiano que trabalha com a Inquisição. E foi no livro dele sobre a Inquisição que encontrou-se relatos da situação de Chica Manicongo. É a partir daí. Então, não Uma das páginas desse santo ofício, né? isso, e não tem muita coisa da Chica, entendeu? Por isso que o Jaque defende isso na sinopse dele, que, para quem não conhece, sinopse, o que é? Todo samba de enredo tem uma história para guiar os compositores que vão fazer o samba ou vão concorrer ao samba. É dado uma história que nós aqui do nosso universo particular chamamos de sinopse. Então ele cria essa história e diz os pontos principais, divide em setores. Essa sinopse já me ajudou muito. Então, mais do que pesquisar, até por ter já um conhecimento, a parte de história e de África, eu precisei destes relatos que eu falei, do terreiro, onde encontrei Dona Praia, da Bruna, eu precisei desses relatos pessoais. E começamos a fazer. Assim, uma coisa que no começo foi muito, muito marcante. O Gustavo está lá nos Estados Unidos, então eu mandava algumas coisas para ele. Assim, o meu mais forte é a letra, mas eu faço melodia. O Gustavo é o contrário, o mais forte dele é muita melodia, mas ele também ajuda na letra. E eu mandava algumas coisas para ele, ele ia fazendo. Então, logo depois que a gente narra, não venha me julgar, eu conheço o meu desejo, e este dedo que acusa não vai me fazer parar, tem uma frase que fala assim, ó, faz tempo que eu digo não ao velho discurso cristão sou Manicongo. E eu mandei para o Gustavo achava tudo muito lindo, mas quando ele jogava no violão e mandava um vídeo cantando, ele não cantava ao velho discurso cristão. Ele falava assim, faz tempo que eu digo não a toda e qualquer opressão. Como eu já faço samba com ele há muito tempo, eu conheço, eu falei assim, Gustavo não gostou disso, ou está incomodando a ele. E eu mostrei para algumas pessoas da família. Meu irmão falou assim, Cláudio, tira isso, Cláudio, ao velho discurso cristão. Isso ataca muito. Eu falei, cara, não ataca. Isso não é um ataque. Isso é uma constatação que a Igreja Católica permitiu isso. Esse preconceito, esse combate. E não só permitiu, ela condenou. Então, eu não estou falando mal de religião alguma. Quando eu falo, digo não ao velho discurso cristão, que é o discurso daquela época, que até hoje não mudou muita coisa. Então, o que eu fiz?
eu mantive a letra deste jeito e o samba ficou pronto. Guardei a frase do Gustavo, a toda e qualquer opressão, como um plano B. E levei, como eu tinha prometido, ao terreiro e à Dona Praia para mostrar a primeira pessoa que ouvia o samba. Ia ser ela. Antes do presidente, antes de todo mundo. E neste dia, quem estava lá de novo? Jaque Vasconcelos. Já que está o carnavalesco lá, ele vai ouvir. Então, as primeiras pessoas que ouviram o samba sem ser da minha família, da minha roda de amigos, assim, que é bem pequeno, foram Dona Praia, uma entidade da Jurema, Jaque Vasconcelos e Bruna Maia. Bruna chorou copiosamente. O Jaque se sensibilizou muito, eu conheço o jeito dele. Dona Praia falou que estava perfeito. Pediu para cantar várias vezes. Aí eu perguntei ao Jaque, Jaque, incomoda esta frase? Faz tempo que eu digo não ao velho discurso cristão, sou manicom. Reafirmando-a da onde ela veio. Ele falou, Cláudio, o meu enredo é isso. Não tira. Aí eu contei que meu irmão, o Gustavo, preferia. Ele falou, não, Cláudio, a toda e qualquer opressão, você generaliza. Faz tempo que eu digo não ao velho discurso cristão, você especifica. Tem que ser forte assim, porque a Chica não quer um samba que não seja contestador. Ela quer um samba que conteste, que provoque e que faça a quem estiver ouvindo, traga a quem estiver ouvindo uma reflexão. E foi isso que começamos a desencadear o samba, entendeu? E acho que nos poucos relatos que a gente tem, nessa costura que foi se fazendo ao longo do tempo a respeito da figura da Chica, ela era justamente essa pessoa que queria cutucar mesmo, né? Que usava a roupa que queria, que enfrentava mesmo com as ameaças todas, que se colocava dentro daquela sociedade de maneira distinta, né? Sempre, desde sempre. Então acho que é isso. O samba de vocês faz honra, de fato, à memória da Chica. E a memória também ao dia a dia, ao cotidiano de tantas pessoas trans no Brasil. Ô Cláudio, a gente já está chegando no final desse bloco, mas queria te fazer uma pergunta que acho que tem a ver. É, as pessoas trans, elas não estão tão inseridas assim na avenida, no carnaval. O Paraíso do Tuiuti vem esse ano para quebrar essa escrita, não só no samba, mas também na avenida? A Tuiuti vai quebrar todos esses paradigmas. Nós estamos recebendo grande contingente de trans e também da comunidade LGBT, muita gente saindo. E assim, o pessoal de longe da bolha do carnaval, que se liga um pouquinho mais no carnaval, final de dezembro, começo de janeiro, pode não saber. Mas nós que vivemos o carnaval o ano todo, nós temos que agradecer muito, muito, muito a trans, lésbicas, homossexuais, gays. Por quê? Por um grande motivo. O carnaval, de um tempo para cá, tornou-se cultura de gueto, cultura de resistência. O carnaval já foi muito maior do que é hoje. O carnaval, hoje em dia, são só 2 meses antes do carnaval, aquela vibe de espetáculo. E antes não era espetáculo, era cultura popular mesmo. As escolas, as escolas desfilavam por existir. Hoje elas existem para desfilar. Mudou-se tudo. O carnaval e o desfile nas avenidas do Brasil todo era somente o final de um calendário. A Hoje em dia, coroação, né, do a processo todo. coroação. Então, existia tudo em volta da quadra, da escola, a formação de sambistas, aquele dia a dia. Hoje em dia é menos. Hoje em dia precisamos ensaiar para o desfile. Tudo é desfile. E quem manteve acesa essa chama e quem mantém até hoje é a comunidade LGBTQIAPN+. O garoto de classe média não quer mais saber de carnaval.
o garoto pobre do Rio de Janeiro, até por as escolas privilegiarem mais o espetáculo do que a escola mesmo, e a formação, as raízes, ele quer saber mais do hip hop e do rap, trap, que se fala muito aqui no Rio de Janeiro, e larga de mão as escolas de samba. Quem é que está ali o tempo todo na escola? É a comunidade LGBTQIAPN+. Então, eles estão apoiando muito, muito, muito o Tuiuti. E cantam com uma garra, com uma vontade impressionante, cara. É emocionante. Hoje é uma segunda-feira, né? Não sei se eu poderia falar a data, Pode mas sim. o Tuiuti grava toda. Grava não, o Tuiuti ensaia toda segunda-feira. Já é um dia ingrato. Segunda-feira, logo depois do final de semana, mas as ruas de São Cristóvão ficam lotadas, como há muito tempo eu não vejo, e eles apoiam muito o samba e a escola. E isso está muito legal, está um clima muito bacana. Que demais. Cláudio, a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta com o segundo bloco do BDF Entrevista de hoje. Voltamos agora com o segundo bloco do BDF Entrevista de hoje, entrevistando Cláudio Russo, compositor do Samba Enredo da Paraíso do Tuiuti desse ano. Cláudio, ainda falando sobre o Samba Enredo, tem uma parte que você escreve lá, que o Brasil da Terra Plana tem a consciência humana. A gente vive um momento de muita mentira, de muita fake news, de verdades ou de mentiras que são relativas, né? As pessoas não acreditam mais na história como ela estão tentando reescrevê-la a partir do seu próprio ponto de vista. Qual que é a importância de a gente recorrer à história para melhorar, de repente, o nosso futuro, o nosso presente? Eu acho que a história é fundamental. Porque, se você perceber, nós vivemos uma era que não é só Brasil, é um extremismo enraizado em toda a sociedade, principalmente ocidental, mas parece que o Brasil gosta de repetir os mesmos erros. E eu acho que somente o ensino da história poderia alertar as pessoas, desfazer essa coisa de hoje todo mundo virou professor de história e inventa a sua história. E foi bom você citar esta frase do samba, que é a segundo verso que dizem que não precisava. A mesma coisa lá do discurso cristão, falam que não precisava botar que o Brasil da Terra plana tenha consciência humana. E o que eu explico para eles? O Brasil hoje é o país que mais mata trans no mundo. É o país que mais mata. Eu só peço que tenha consciência e parar de matar. E parar de ter preconceito. Se parar com isso, já começa a ficar bom. Não é o ideal. O ideal é que todos sejam iguais. Mas já fica muito bom. E a gente pede. Eu não agrido na letra do samba, eu não declaro guerra, eu peço que tenha consciência. Só isso. Só que para eles isso é a morte. Para eles, né, eu até me identifico com o lado de cá sempre, mas para eles é ruim isso. Então, que eles tenham um pouquinho mais de consciência, vá nos livros de história, eles que são muito contra a universidade também alerta a gente. Eu vejo você aí com uma estante cheia de livros, e isso é muito simbólico, porque isso é ensinamento. E por isso que a gente precisa da história. A gente precisa ter, é isso, é onde a gente tem que se agarrar e buscar entender e, né, conhecer as coisas, entender os pontos de vista todos, é super importante. Você citou essa questão do Brasil ser o país que mais mata mulheres trans, pessoas trans, na verdade, né? Nesse dia que a gente está gravando, um 27 de janeiro, uma segunda-feira, que inclusive tem ensaio da Paraíso do Tuiuti, Para isso,
saiu um relatório da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, apontando que 122 pessoas trans foram assassinadas no Brasil no ano passado. E a maior parte delas são de mulheres negras. É o 16º ano consecutivo que o Brasil lidera esse ranking. É uma realidade absurda e muito triste, né, Cláudio? É muito triste. E voltando à conversa com a Bruna Maia e a Dona Praia, a gente, a gente sabe que o preto sofre muito preconceito, né? Aí um dia elas me perguntaram assim: você sabe quem sofre mais preconceito nesse universo de tantos preconceitos? Aí eu falei: é o preto. Até porque eu sou filho de uma preta e sou neto de uma preta, casado com uma preta. Aí ela falou: não, Cláudio, não é o preto. Aí eu falei: então é a mulher preta, porque ela tem menos força para lutar, tem os filhos, tem trabalhar em casa e trabalhar fora para sustentar. Aí ela falou assim: não, a mulher preta sofre muito, mas a que sofre mais é a mulher trans preta. Essa é a que sofre mais. Ela tem o estereótipo que esse Brasil preconceituoso detesta. Mas o samba da Tuiuti veio, o samba e o enredo do Tuiuti veio para reafirmar que a gente vive em cada verso desse samba e vamos continuar lutando. Eu acho isso muito importante, entendeu? Com certeza. Cláudio, uma curiosidade, não sei o quanto disso é pensado ou se isso acontece mesmo, por coincidência. Das 12 escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro desse ano, ao menos 9 falam sobre temas de religiões de matriz africana ou homenageiam personalidades negras, como o Milton Nascimento também. A Chica, o Milton, enfim, são personagens importantíssimos da história. Isso é uma coincidência ou é um movimento conjunto das escolas? Isso é um movimento, isso não é uma coincidência. É um breve histórico: final da década de 90 e boa parte da década de 2000 foi o auge dos enredos patrocinados. Então, eram municípios, estados que bancavam, cidades turísticas, depois passou a grandes empresas. Teve um ano que o Salgueiro e a Beija-Flor fizeram o mesmo enredo, que era a história da aviação, e cada uma patrocinada por uma grande empresa aérea. Isso acabou, Zé. Isso acabou. Os enredos patrocinados hoje são muito escassos e raros. Isto possibilitou esse movimento que acontece hoje. E não é só das escolas, é mais dos carnavalescos. No Rio de Janeiro, grande parte é formado, tem formação em artes plásticas, geralmente na Escola de Belas Artes da UFRJ. Então, eles têm uma formação acadêmica que possibilita a eles trazer esse tipo de enredo. No começo, os presidentes gostavam porque achavam que carnaval com cunho africano era mais barato, porque as pesquisas eram muito menos profundas e ficava-se muito em palha, fantasias de palha, alegorias com acabamento de palha, e a gente sabe que são materiais baratos. Mas depois esse movimento cresceu, é o que chegou até hoje, e percebeu-se que os jurados gostam deste tipo de enredo, a bolha do carnaval ama este tipo de enredo. Geralmente, este tipo de enredo não dá samba ruim, são sambas que falam muito com a nossa história. E eu acho muito importante este movimento porque ele faz um reencontro do carnaval com a sua matriz africana. A gente sabe que o carnaval do Rio de Janeiro, que é muito amparado pelo samba, veio de Angola, do Semba, e chegou aqui nas senzalas, tinha aquelas brincadeiras, aqueles momentos que os africanos escravizados poderiam usufruir de poucos momentos de alegria, e o samba
se solidificou aqui e tornou-se o samba de hoje. Eu não quero dizer que o carnaval é africano, não. O carnaval, do jeito que a gente conhece, é europeu. O carnaval é europeu. Mas no Rio de Janeiro tem muito, muito, muito de fundamento africano aqui no carnaval, principalmente nas escolas. E as escolas, elas estão, originalmente, grande parte delas, no morro, né? Dentro da comunidade. Então, quem está vivendo essa experiência são as pessoas, são os descendentes de África, né? As pessoas que estão aqui e se construíram ali esse espaço, como você falou. A escola tinha essa formação durante todo o ano, repetidamente abraçando a sua comunidade e coroava esse momento na avenida, né? Então, acho que nada mais natural do que ter essa história e voltar às suas raízes. Teve um ano de 2019, se eu não me engano, que teve aquele enredo da Mangueira, que homenageou a Marielle Franco, enfim. E acho que esse também foi um grande rompedor, assim, né, no horizonte, de trazer. Os temas políticos, eles sempre foram, sempre participaram do carnaval carioca, do carnaval brasileiro como um todo, mas acho que depois de 2019, acho que teve também essa abertura cada vez maior para temas mais políticos e mais dedo na ferida, né, Cláudio? Aqui no Rio sempre teve o carnaval politizado. Por um momento, por conta até desses patrocínios, ficou um pouquinho escasso, mas eu lembro que a Caprichosos de Pilares, na década de 80, trazia muitos enredos políticos. Eu me lembro de um que era sensacional, que era Brasil com Z, jamais. Mas a Caprichosos levava no tom da sátira, da brincadeira. Quem começou a trazer enredo político e social com caráter sério foi a São Clemente. Então, eu me lembro do enredo que é Quem Casa Quer Casa, que falava sobre o problema habitacional do brasileiro. Já teve já teve enredo sobre a saúde, enredo sobre as grandes empresas de comunicação, o quanto elas fazem de bem e mal para a população. Então, a São Clemente começou isso. Mas, como eu digo, rompeu isso porque vieram patrocínios, eram muito grandes, e se tornou um momento meio ofuscado quanto a enredos políticos. O que recomeça mesmo é 2018 com o Paraíso do Tuiuti, com um enredo chamado Meu Deus, está extinta a escravidão, que falava dos 130 anos da assinatura da Lei Áurea. Começava com a escravidão dos povos bárbaros pelo Império Romano e chegava na escravidão do trabalhador atual, com a quebra dos direitos trabalhistas e da CLT. Esse foi o primeiro. A Tuiuti, que neste é um samba ano, inclusive. É um samba meu, e a Tuiuti estava galgada a cair. Todo mundo falava, é uma escola pequena, não caiu ano passado, esse ano ela cai. A escola foi vice-campeã, muitos dizem que deveria ter sido campeã. Quando a Mangueira, através do Leandro Vieira, que é um desses carnavalistas que eu falei que trazem, faz parte desse movimento, quando a Mangueira, um ano após, traz um enredo, não é próximo, mas com cunho político-social também, aí explode. Por quê? Porque a Mangueira é o Brasil todo. A Mangueira desculpe aí quem está ouvindo fora do estado do Rio de Janeiro e que está vendo, mas a Mangueira é o Flamengo. A Mangueira é muita gente. Então aconteceu. E o samba, assim, era uma coisa tão forte que só tinha um momento que falava da Marielle. Eram vários personagens e a Marielle era mais um que era contado. Mas o samba hoje é lembrado como o samba da Marielle. Foi muito forte. Foi muito forte mesmo, muito forte mesmo. Cláudio, você estava falando sobre essa questão dos enredos que eram patrocinados, né? E aí agora isso saiu de moda, digamos assim. Como é que é isso internamente nas escolas? Há mais liberdade agora para a criação? A gente tende a ver nos próximos anos, daqui em diante, um samba mais voltado às suas raízes? Qual que é o tamanho da influência do dinheiro no carnaval que a gente faz no Brasil?
vamos lá. Este movimento que a gente está vivendo, alguns pesquisadores de carnaval dizem que começou em 2012. O ponto marcante é 2012. Já tinha algumas coisas antes, mas 2012 é aquela quebra. Hoje em dia, eu vou te falar, pelo Tuiuti, que o presidente é meu amigo, eu amo a escola, eu vivo a escola, todo ensaio. Se aparecer hoje uma empresa e disser assim, eu tenho 6 milhões, é um dinheiro substancial para carnaval. Tenho 6 milhões, mas você vai ter que falar, vou citar um exemplo esdrúxulo, sobre a nossa plantação de samambaia chorona. A gente vai falar da origem da samambaia na Índia e vai inventar uma história. Eu tenho certeza que o presidente vai falar assim, meu amigo, muito obrigado, mas eu não faço esse enredo. Porque como é uma competição, as escolas são co-irmãs, o convívio é muito legal, mas é uma competição. E como é uma competição, existe um júri. E o júri, neste momento, se pegar um enredo desse, ele vai massacrar. Até porque a maioria dos jurados gostam muito do que está sendo feito hoje. Então, eu acho muito difícil esse retorno. Qual é o poder do dinheiro no carnaval, como você falou? Existe escolas que têm maior poder financeiro. Tem escolas que têm patronos que ajudam, tem escolas que têm, como a Mangueira, que não precisa de ninguém. A quadra da Mangueira é muito forte. A Tuiuti é uma quadra pequena, o Tuiuti é um morro que não é muito grande, a comunidade ela é fiel e ela é assídua, mas não é uma comunidade grande. A quadra é embaixo de um viaduto, uma quadra que mais de 1.500 pessoas não cabe. Então, a Tuiuti não fatura com bilheteria o que a Mangueira, o Salgueiro, a Portela faturam. Mas eu acho que muito mais do que o dinheiro, hoje as escolhas estão fazendo a diferença. Só rapidamente acabando, o carnaval hoje no Rio são 9 quesitos. Já foram 10, mas o quesito conjunto foi retirado. Se você não. Você pode ter o maior dinheiro, Zé. Pode ter o maior orçamento de todas para o carnaval. Se você não tiver 9 quesitos competitivos, você não tem como ganhar o carnaval. São 9 quesitos. Eles se falam, dialogam entre si, mas vou dar um exemplo. Casal de mestre-sala e porta-bandeira. São 4 notas em cima de 2 pessoas. Se essas pessoas não estiverem em condições, vai por água abaixo um carnaval. E aí não tem dinheiro que compre. É mais ou Com menos certeza. isso. Com certeza. Cláudio, a gente vai para um último intervalo e a gente volta com o último bloco desse programa do BDF Entrevista de hoje. Voltamos agora com o último bloco do BDF Entrevista de hoje, que traz uma conversa com o Cláudio Russo, que é compositor de Sambas Enredo. Cláudio, você tem uma longa trajetória nos carnavais do Rio de Janeiro e de São Paulo também, como compositor de diversos sambas. Como é que foi aderir a esse ofício? Como é que você começou? Lá em 93 você já tinha escrito para Portela, é isso? Em 93 eu já era campeão na Portela. Foi muito difícil o começo. Eu começo basicamente no ano de 89. Quando era moleque, na escola, eu sempre fui muito tímido. Zé, eu tinha dificuldade de muitas amizades. Eu sempre fui um cara assim, de 4, 5 amigos. Tinha muita timidez, era um cara inibido. Então, se não fosse aquele meu grupo, eu já começava a ter dificuldade. E eu descobri que fazendo música eu poderia romper essa inibição. Então, eu comecei a fazer o quê? Fazer paródia. Eu pegava uma música famosa do Roberto Carlos, fazia uma paródia. Ou pegava um forró que tivesse na época famoso,
fazia uma coisa mais picante, aí todo mundo gostava, ficava rindo, engraçado, botava um professor na roda, falava, e isso deu muito certo. Só que isso foi só o começo. Quando eu tinha 17 anos, eu pedi ao meu pai, porque eu sou de uma família de pais separados, mas os dois pais, a mãe e o pai, sempre desfilaram e gostaram de samba. Então eu cresci ouvindo samba. E eu pedi ao meu pai, que tinha sido presidente por muito pouco tempo, de uma escola chamada Império do Marangá, na década de 60, e ele estava afastado há 20 anos, eu pedi a ele para me levar lá para eu concorrer. E começou assim, muito legal. O pessoal no começo perguntava assim: onde você quer chegar com isso? Eu falei: se eu passar da primeira eliminatória do concurso, tá bom. No primeiro ano eu cheguei à final. No segundo ano repetiu-se a mesma coisa, eu cheguei à final. No terceiro ano, eu fui para a Portela e cheguei a uma semifinal da Portela. Aí as pessoas começaram a anotar, fui chamado por compositores antigos, mais tarimbados, e nesse segundo ano na Portela eu já me torno campeão. Mas vou te falar, foi muito difícil, Zé. Aí tu fala: pô, mas teu pai te levou? Cara, o que acontece? Meu pai, meu falecido pai, gaúcho, aquele estereótipo do gaúcho. E minha mãe, uma preta carioca. Eu dos irmãos, sou o que tenho a tez mais clara. Sofri muita brincadeira. Quando eu cheguei na Portela, o presidente da aula de compositores falou assim: cara, você tem cara de bebê chorão que saiu da creche. Vai cantar rock na esquina, monta uma banda de rock, cara. Tu não é do samba. Tu só quer entrar aqui para ter uma carteirinha de compositor e conquistar as meninas da tua idade, cara. Para com isso. E assim, era essas brincadeiras. A coisa foi tão. E meu pai ia comigo. Quando meu pai. Nesse começo, meu pai ia comigo. Aí, o que eles falavam? Eles criaram uma. Hoje em dia está muito em moda fake news, que quem fazia meus sambas era meu pai. Cara, não, só pode ser o velho. Aquele garoto novo não faz nada. Ele é muito novo, ele é muito branco, e ele tem cara de playboy. Cara, eu só consegui romper isso depois de 10 anos no carnaval. Hoje são 35. Depois de 10 anos no carnaval, eu comecei a romper isso aí, porque a nossa sociedade se liga muito em estereótipos, né? Ele não parece sambista, ele não tem cara de sambista, então ele não é sambista. Isso daí foi muito ruim no começo. Demais, demais. E você tinha quantos anos quando você começou na Portela? Quando você teve essa composição campeã? Eu comecei com 18 para 19 na Portela, a primeira composição campeã 20 para 21. Pô, também muito novo, né, também. Na época, eu fui o compositor a ganhar um samba enredo de grupo especial no Rio de Janeiro mais novo. Depois apareceram outros novos, até o Gustavo Clarão, eu acho que ele é 1 ano, 2 anos mais velho que eu, mas ganhou muito novo também. Hoje em dia, tem uma rapaziada nova fazendo sambas de qualidade e ganhando, bem mais novos, mas não é uma coisa habitual e comum. E tem muita gente de peso aí, né? Dudu Nobre, tem muita gente já tarimbada no samba que escreve também para as escolas, né? E isso foi muito importante. Quando eu falo que em 2012 é o marco, em 2012, ou um pouquinho antes, começam a vir alguns nomes renomados da música e eles auxiliam muito isso nessa retomada do samba enredo. Eu posso citar que todos já foram meus parceiros. Moacir Luz, que é o meu maior parceiro, Paulo César Feital, que é o cara que compôs Saigon, que se notabilizou na voz de Emílio Santiago, Dudu Nobre, Xande de Pilares, Martinalha já fez samba, tem muita gente. Esse ano tem a Anitta. A Anitta é compositora do samba da Tereza Tijuca. Cristina também, E tem né? gente que não... Tereza Cristina é sensacional. Minha parceira, eu ganhei o estandarte de ouro, eu, ela e Moacir Luz.
Tem gente aqui do meio que tem aquele pensamento tacanho, cara, o que, que esses caras vieram fazer aqui? Eles têm o caminho deles. Eu falo, gente, música é música, em qualquer lugar. E se a música é boa, ela ganha. Se ela não é, ela perde. A gente tem muito que aprender com essa troca. Mas os mais novos não gostam muito, não. Eles ficam meio chateados. Ô, Cláudio, você trabalhou já com muita gente, tá desde muito cedo fazendo composição e você viu o samba se modificar nesse período, né? Imagino que você tenha acompanhado, não sei como você sentiu essa transformação, mas ela existiu. Tem desde o ritmo, né? Agora, mais recente, ele tem ficado mais acelerado, menos cadenciado, como era antigamente. A festa como um todo também foi se transformando, enfim. O samba, ele precisou se adaptar aos novos tempos. O que foi? O que aconteceu nesse período? O que, que acontece? O samba, como eu falei, passa daquele momento de cultura de raiz, cultura popular, e meado de 80, começo de 90, se torne grande espetáculo, o maior espetáculo a céu aberto. Isso aí mudou muita coisa. E o que, que aconteceu, Zé, nessa época? Os contingentes das escolas aumentaram muito. E o carnaval tem regras, tem horário de começar e terminar um desfile. Quando você tem que desfilar 80 minutos com 3.500, 4.000 pessoas, tá beleza. E mais um monte de carro alegórico. Mas teve nessa época de final de 80, começo de 90, teve escola desfilando com 8.000 pessoas. Passar mais do que o dobro pela mesma rua, no mesmo espaço de tempo, gera o quê? Correria. Para correr, quem está dando o ritmo, que é a bateria, precisa o quê? Ser mais veloz. Porque aí quem está desfilando percebe que tem que correr também. E isso foi acontecendo. Só que o carnaval foi perdendo muita coisa. Mesmo continuando como espetáculo, foi perdendo muita coisa, inclusive dinheiro de patrocínio. E aí há um movimento reverso. O mesmo movimento que acontece com o samba, com a vinda de pessoas formadas, trazendo enredos mais profundos e mais ligados à raiz africana, vieram pessoas para julgar, principalmente o quesito bateria, músicos. E músico tem conhecimento técnico. Quando você vai tocar, vamos supor, você é ritmista da Unidos da Tijuca, e cada bateria tem um toque de caixa. Quem está de longe acha que é tudo a mesma coisa, mas não é. São toques diferentes. Então você aprendeu o toque de caixa da Tijuca. Se você vai tocar num andamento de 156, o que é 156? 156 batimentos por minuto. Você vai fazer de um jeito, você vai executar de um jeito. Se esses 156 cair para 138, quase 20 batimentos a menos, a tua execução vai ser melhor feita. Vai ser mais perfeita, porque mais lento, a sua dificuldade é menor. Quanto mais precisa correr, mais difícil é. O que aconteceu? O samba começa a mudar em 2012, que eu falei, o samba enredo, e as baterias começam em 2015, 2014 a voltar a ser mais lentas. Com isso também, os efetivos que chegaram a 8.000 voltam a um número mais coerente, e hoje em dia as escolas estão desfilando com 3.000, 3.500. Isso que tem acontecido no carnaval carioca, entendeu? Me parece, pela explicação, que a gente voltou às origens, que a gente diminuiu a artificialidade para uma coisa mais natural. Ô Cláudio, já chegando no final da nossa conversa, você também é um cara que fala bastante do Rio, no teu perfil do Instagram lá você tem várias histórias do Rio de Janeiro, de figuras do Rio de Janeiro. Também a sociedade do Rio de Janeiro foi mudando, né, nesse período todo. Como é que esse entorno do samba, o samba de rua,
o samba do trabalhador do Moacir Luz. Como é que essas coisas foram se alterando ao longo do tempo também, Cláudio? É uma pergunta extremamente complicada e difícil, Porque né? me parece, Mas eu acho fazer que um apontamento aí, porque me parece que o samba de rua, esse samba de roda, ele voltou a ficar muito, muito forte no Rio de Janeiro nos últimos anos, né? o samba de roda, o carnaval de rua dos blocos de uns 20 anos para cá, o samba de roda, hoje a roda de samba do Moacir Luz, que também é segunda-feira, é Samba do Trabalhador, eu até brinco com ele, falei, cara, esse nome não tem nada a ver com a segunda. Ele falou, tem, Cláudio, tem que, para trabalhar segunda-feira, tem que ser muito trabalhador, e a recompensa é sair do trabalho e ir para o samba. Mas, assim, é uma retomada cultural, mas tudo virou cultura de gueto. Tudo virou cultura de gueto. O Rio de Janeiro é muito de regiões, é muito de pequenos espaços. O repertório que o Moacir Luz usa no Samba do Trabalhador, que é no Renascença, que é Zona Norte, Tijuca, Andaraí, não é o mesmo que se usa na Baixada Fluminense ou na Zona Norte do Rio. Aquele povo ali do Samba do Trabalhador escuta muito mais Moacir Luz, velhas canções do Candeia, que foi um grande compositor da Portela, um dos maiores, Cartola, Paulo César Pinheiro, Aldir Blanc. É um samba que o pessoal diz que é elitizado. Eu não acho. Eu acho que está em espaço para tudo. Na Zona Norte e Baixada, é Fundo de Quintal, Arlindo Cruz. O Arlindo conversa com tudo isso. Arlindo e Toninho Gerais conseguem conversar com todos esses públicos. Mas na Baixada, na Zona Norte, toca Exalta Samba, Revelação, que é um negócio mais atual. O pessoal mais para cá é um pouquinho mais ligado às coisas mais antigas. Mas tem espaço para todo mundo. Eu acho que bacana é que a cidade, eu não vou te falar que é uma retomada, é uma reinvenção. O Rio de Janeiro é muito isso, é cosmopolitano. O Rio de Janeiro pega muito do que ele recebe. A gente está falando de carnaval. A Viradouro, que hoje é uma das maiores potências do carnaval, ela foi campeã, o primeiro campeonato dela, que foi o enredo do Joãozinho 30, com o mestre Jorjão, um dos maiores mestres de bateria que já teve aqui no Rio, fazendo um toque de funk, a batida funk. E é o que eu te falo, o Rio de Janeiro respira isso, esse lado cultural, que em qualquer lugar as pessoas iam torcer o nariz e falar, cara, não, funk não bate funk, bate samba. Cara, foi um furdúncio, cara, deu muito certo e as pessoas perceberam isso. O samba é espaço para todos, inclusive para o funk, para o forró, para tudo. Hoje em dia, se uma escola for homenagear o Nordeste, com certeza vai fazer um chachado, um forró, e isso é muito legal. Isso é Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro respira desse jeito. Cláudio, muito obrigado por essa conversa, viu? Zé, muito obrigado a você, ao Brasil de Fato, a quem está perdendo um pouquinho do seu tempo para assistir a gente. Quem puder me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, eu peço que siga. E que a comunidade do Tuiuti, do Paraíso Tuiuti, que é uma comunidade guerreira, fiel, pequena, mas muito forte, que ela continue assim até o Carnaval, porque ela abraçou esse enredo, este samba, sem qualquer preconceito. E que as trans, as mulheres trans, se vejam neste samba e percebam que a luta delas não é em vão. Que bom. Obrigado. Obrigado. E a você também que nos acompanhou até agora, meu muito obrigado. E na próxima semana a gente volta com mais uma entrevista. Tchau, tchau.